Vamos começar? Vamos começar os nossos estudos, né? Oi, Lu, boa noite, bom te ver. Espero que esteja dando tudo certo na sua nova caminhada e nos seus novos projetos. Bom, vamos repensar e resistir, né? Quem são os corpos de terreiro? Quem são os corpos de terreiro de Umbanda, de terreiro de Candomblé, mas mais especificamente aqui da Umbanda, que é da onde eu falo, né? Meu lugar de fala. Bom, o terreiro não é para todos, tá? Vamos começar a desmistificar esta ideia. Terreiro não é para todos, tá? Ah, mas o terreiro é um espaço religioso e toda religião está para todos. Não, não está. Terreiro não é lugar para gente que oprime, terreiro não é lugar de racista, terreiro não é lugar de homofóbico, terreiro não é lugar de políticas que não salvam. Terreiro não é para todo mundo, né? Eu gosto muito de um post que tem na casa do meu pai David Dias, né? No terreiro Pai João de Angola, que tem uma plaquinha escrito assim, ó: todos são bem-vindos, ele não. Então já deu para vocês entenderem, né? Nem todos são bem-vindos. O terreiro, ele tem um contexto histórico por trás dele que não cabe a nós destruir ou desvalorizar, muito menos negar esse lugar, tá? O terreiro, historicamente falando, ele é um espaço, ele é um hangar de resistência. Ele é um solo de resistência do povo preto, do povo oprimido, né? Que eram escravizados, que eram subestimados às piores condições de vida. E o terreiro era também uma sede política, vocês entendem isso? Não ir no terreiro não significa entrar, vestir seu branquinho, bater cabeça, incorporar e sair. Isso é diminuir o terreiro diante de toda a grandeza que ele tem, né? O terreiro, ele é do povo preto um espaço de resistência, um lugar de ideias, um lugar de militância, de movimentação, um lugar de ativismo em prol da vida. Então o terreiro não é para pessoas que se identificam na política kardecista, por exemplo, né? Que trata aí só da mediunidade, que trata disso de uma maneira mais espiritualizada, tá? Eu não tô aqui para criticar religião nenhuma, eu tô aqui para falar bem da minha. Então, mas só para vocês entenderem, a pegada do kardecismo, né? Ela é uma pegada diferente. Né? O kardecismo, ele é uma religião de tradição europeia, de princípio europeu. Allan Kardec nunca pisou no terreiro, nunca respeitou um preto, né? O kardecismo foi fundado por homens brancos, as mulheres não tinham voz. Então é uma religião totalmente diferente, gente, da filosofia africana, tá? Então o solo de terreiro, ele começa, né? Os quilombos, por exemplo, são grandes terreiros. As comunidades são grandes terreiros, porque ali se movimentam estratégias de sobrevivência. Então o terreiro não é para todos. O terreiro não é para o opressor. O terreiro não é para quem não tá nessa vibe de se posicionar. Terreiro não é para quem não quer dar a cara a tapa, para quem não quer discutir questões sociais. Tá? Se você quer levar o seu corpo para o terreiro simplesmente para desenvolvimento espiritual, para altas conexões, né? E olha que eu sou muito defensora das conexões, o terreiro não é um espaço somente disso, beleza? Então ele não é para todos. O terreiro é um lugar acolhedor, né? A filosofia do acolhimento compõe o terreiro? Sim. Tá? O terreiro é um lugar acolhedor. Como todo ambiente religioso, como todo ambiente de resistência, o terreiro, ele tem por si o acolhimento. Mas cabe a reflexão. Será que de fato é? Ele deveria ser, mas será que de fato ele é? Será que de fato o terreiro é um lugar acolhedor? Vamos pensar numa coisa bem rapidinha? Não sei, espero que você comente aqui pra mim assim: o meu tem. O seu terreiro tem acessibilidade para deficientes? Um deficiente físico consegue acessar o seu terreiro e se movimentar com facilidade? O seu banheiro tem acessibilidade? A maioria não tem, tá, gente? A maioria dos terreiros não tem.
O seu terreiro tem espaço para travesti, para pessoas transgêneras? Espaço que eu digo é espaço de vida e não de opressão. As mulheres do seu terreiro podem vestir calças? Os homens do seu terreiro podem colocar panos de cabeça? No seu terreiro, pombagira tem liberdade de movimento? Homens podem incorporar a pombagira? Né? Podem rodar suas moças, elas podem dançar, se movimentar livremente? Será que o terreiro que a gente pratica, que a gente vive, é um terreiro acolhedor? Ó, vou ser mais básica ainda. No seu terreiro tem fofoca? Tem intriguinha? Grupinhos à parte que funcionam à parte? Porque se é o caso, vocês refletem comigo que o seu terreiro não tem nem, ele não acolhe nem mesmo os dele? Nem os que estão ali? Né? Se uma mulher que foi violentada, tá grávida, chegar no seu terreiro pedindo suporte, essa mulher vai ser acolhida no seu terreiro? Então, a gente sempre precisa repensar sobre o que é acolhimento, tá, galera? Porque nós temos uma facilidade em lidar, né, em nos relacionar com tudo que nos faz sentido. Mas aquilo que tá fora do nosso universo, a gente facilmente consegue expelir por julgamento. Então o terreiro, ele acaba não sendo um lugar acolhedor. Por exemplo, se chegar um trisal no seu terreiro, né? Uma mulher que se relaciona com 2 homens, um trisal. Será que isso vai virar fofoca? Seus filhos vão olhar uns para os outros? Isso é acolhimento? Será que isso é de fato acolher ou é ficar quieto para não ser constrangedor? Tá? Então, o acolhimento hoje, ele é muito repensado pelas lideranças de comunidade. Nós estamos o tempo todo articulando para rever todos esses processos, porque muitas coisas se tornaram naturalizadas, assim como são na sociedade, né, gente? O terreiro, ele é reflexo da sociedade e a sociedade é um reflexo do terreiro. Então, assim como muitas coisas são normativas, né, fora do terreiro, elas acabam acontecendo lá dentro. E assim como elas são agressivas fora do terreiro, elas são agressivas também dentro do terreiro, tá? Então, a gente tem que estar sempre revendo essa cartilha de acolhimento o tempo todo. Segunda pergunta. Todos podem incorporar, mas para muitos não vale a pena. Será que você vale a incorporação? O transe, ele tá para todos, né? Transe espiritual, transe mediúnico, transe religioso, ele existe desde a antiguidade, em todas as religiões, cada uma nomeia como quer o que quer. Mas o transe mediúnico, ele é proposto nas religiões hindu, né, no indianismo, ele é proposto no cristianismo, ele é proposto em todas as religiões, tá? O transe está para todos que conseguem entrar nessa sintonia corporal, mas nem para todo mundo vale a pena. E por que eu digo para vocês que nem todo mundo vale a pena? O terreiro é um espaço de voz e manifestação dos povos excluídos, tá? Então, quem são as grandes divindades do terreiro de Umbanda? Preto Velho, Caboclo, Baiano, Marinheiro, os Marujos, os povos socialmente excluídos, tá? Se você não entende esses valores na sua vida, não vale a pena a sua incorporação. Se você vai no terreiro na sexta-feira e incorpora Preto Velho, pede a bênção para Preto Velho, pede favor a Preto Velho, e vai trabalhar no outro dia, sai do terreiro no outro dia e morre de medo que a sua filha ou seu filho se relacione com uma pessoa preta ou preto, não vale a pena. Se você vê uma cena de racismo e não se manifesta, os valores não valem a pena, tá? Então o terreiro, ele não é um lugar puramente do transe mediúnico,
Ele não é. E o transe você pode fazer em qualquer lugar. No bar, se você tomar meia garrafa de pinga e chamar, eles vêm. Tá? Estar no terreiro tem que ir muito além do seu desejo de incorporar. Tem que ir muito além. Aliás, é uma parte assim linear do terreiro, tá? O transe em si. Tranquilo pra vocês até aqui, galera? Vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, me contar algum relato? Vamos trocar, vamos compartilhar para que essa troca seja saudável, eficiente para todo mundo, tá? O terreiro é um lugar do povo. Vai escrever errado, escrevi poço. Na verdade, deve ter sido o corretor, né? O terreiro é um lugar do povo preto, dos indígenas, dos povos excluídos. Os demais devem se aproveitar do seu privilégio para não ser privilegiado. A Umbanda é uma religião que foi embranquecida, assim como quase tudo que a branquitude toca, tá? A Umbanda, ela já foi, isso são fatos que eu trago para vocês, tá? A Umbanda, ela foi embranquecida por Zélio Fernandino de Moraes e todos os seus apoiadores. A Umbanda já existia, já pertencia ao povo preto, já era um espaço de resistência. Quando Zélio fundou uma religião que somente pela voz de um homem branco elitizado, que foi institucionalizada, ou seja, documentada, tá? Mas ela pertence ao povo preto e nós hoje, povos conscientes de terreiro, estamos nessa transição desse reconhecimento, né, de devolver esse lugar e esse espaço. Mas vamos refletir sobre o quanto isso foi pesado, né, do quanto isso foi denso para a formação da Umbanda, que se você for observar no seu terreiro hoje, você tá numa maioria preta ou branca? Né? Numa maioria branca, gente. A Umbanda tem por sua maioria branca. O Candomblé manteve o povo preto, né, dentro dos seus terreiros, enquanto a Umbanda e as políticas impostas por Zélio, elas não deixaram os pretos fazer parte da Umbanda. Vocês querem um exemplo claro disso, né? Zélio, ele recebia um preto velho, né? Ele incorporava um preto velho, mas o povo preto não podia entrar no terreiro da Nossa Senhora da Piedade. Não podia, né? Numa época, claro, os pretos ainda eram enquadrados por vadiagem, existiam muitas questões. O manual de a Umbanda, as 7 linhas da Umbanda, o manual, nem lembro mais, gente. O manual das 7 linhas da Umbanda, que é escrito por Leal de Souza, né? O Espiritismo, a Umbanda, o Espiritismo e as 7 linhas do Leal de Souza é um livro, né, que foi escrito, um manual que foi escrito no objetivo de deixar muito claro que a Umbanda que Zélio praticava não era do povo preto, não era aquela magia rueira do povo preto, para que Zélio parasse de ser perseguido pela polícia, situação que, por sinal, ele nunca foi, né? Então, o terreiro de Zélio, para existir, ele deixava muito claro não ter nenhuma relação com o povo preto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nossa, gente, meu computador tá pegando fogo. Hoje, a gente tá nessa transição de reconhecimento. A branquitude, né, são privilégios sociais estabelecidos à raça branca. Não adianta você pensar assim, ah, não, eu não faço racismo, então eu não tenho branquitude. Todos nós temos, tá? Porque a branquitude não é uma característica. A branquitude é um contexto, ela é uma situação. É como o mundo nos trata por sermos pessoas brancas. Então, por exemplo, a porta do banco se abrir com facilidade para nós. Nós não termos que andar no mercado com as mãos fora do bolso. Nós não temos que nos preocupar quando formos parados pela polícia. A polícia não invade as nossas casas
saqueando tudo. Esses são privilégios da branquitude, que afeta a todos nós. Então, dentro do espaço de terreiro, que é um espaço do povo preto, é lugar do branco se calar para aprender. É lugar do branco dar voz para o preto, dar espaço para o preto contar a sua própria história, que a gente possa aprender, tá? Nós temos que parar de embranquecer os terreiros. Parar de embranquecer os terreiros. Nós somos tão birrentos, tão mimados pelo privilégio branco, que a gente se recusa a abrir mão disso, tá? Beleza? Sophie, que Oxum te abençoe, que bom tê-la aqui na sua folga. Que bom que você e a Thaís já estão se entendendo aí. Eu gosto dessas lives seguidas, porque a gente vai construindo uma comunidade, vocês já viram? A gente vai construindo uma comunidade. Quem são os corpos do Ilê, né? Assim como eu ensinei para vocês ontem a palavra Ará, que significa corpo, Ilê significa casa, tá? Em Yorubá. Então, quem são os corpos do Ilê? Quem são os corpos dessas casas de axé, né? A comunidade é composta por seus filhos e não por todos que visitam. É necessário participação, amor e pertencimento. Nós já conversamos disso por aqui no meu Instagram milhares de vezes, né, gente? A comunidade, ela não é todo mundo que vai no terreiro, né? Ela não é a todo mundo que gosta do terreiro e aparece esporadicamente. Comunidade são aqueles que têm pertencimento naquele lugar. A comunidade é composta pelos seus membros, pelos seus filhos, aqueles que colaboram com a existência do lugar. Então não pense que só porque você foi uma vez ou duas vezes ou porque você está indo há um mês, você pertence a essa comunidade. Isso não te classifica como comunidade, tá? No terreiro, todos colaboram para a sua manutenção e desenvolvimento financeiramente e executando as atividades de limpeza, administração, atendimento, toques e afins. Galera, o terreiro, né? Muita gente já me perguntou sobre isso, já fala sobre isso. Eu fui num terreiro, mas eles cobravam. O meu cobra também. O meu cobra também. Sabe por quê, gente? Básico, tá? Basicão, vamos lá. Você chega no terreiro, se você for fazer xixi, tem papel higiênico, não tem? Quando você entra no terreiro, tem um cheiro gostoso, sabe o que é? Desinfetante. As luzes funcionam. O lugar é seguro, tem um teto, tem portas, tem paredes. Nada disso a gente paga com luz. Tudo isso é pago com dinheiro. E o terreiro vive de dinheiro. Então é normal e é de praxe que o terreiro cobre mensalidade, tá? Que ele tenha despesas extras e que isso seja repassado a todos. Não existe dentro da filosofia do axé um filantropo, sabe? Uma única pessoa que custeia tudo para que todo mundo fique bem. Bem pelo contrário, nosso pensamento é coletivo. Isso não é só sobre o dinheiro. Esse chão que foi passado desinfetante, ele é passado por várias pessoas. O papel higiênico tem que ser trocado, o lixo tem que ser retirado, né? O pensamento do coletivo, ele não é só sobre dinheiro. O lugar é mantido pelas pessoas. Então tenha o hábito, por exemplo, de chegar um pouco mais cedo. Com certeza tem serviço para você fazer, né? Fique até um pouco mais tarde, com certeza tem alguma coisa que você pode ajudar e fazer. Não seja aquele filho que chega no horário ou 15 minutos antes, não faz nada, entra pra gira, a gira mal acabou, ele já tá trocado pra ir embora. Porque você tá na comunidade porque é filho, mas você não colabora. E essa construção do coletivo, esse nível de consciência, porque é um nível de consciência, ele ensina. É isso que você tem que entender. Ninguém ali tá te escravizando. Você tem que fazer por muito amor. Você tem que fazer por amor à casa, por amor a quem a casa vai receber, por amor a cada irmão seu. Porque isso ensina. Tirar o lixo do banheiro te ensina a fazer pelo outro.
te ensina a ver que tudo deu certo. O terreiro não tem... Vocês sabem como é que funciona a hierarquia do terreiro? Alguém já explicou isso pra vocês antes? A hierarquia do terreiro, o terreiro, né? Nós trabalhamos em roda, numa gira, em roda, né? O terreiro ele não tem um palanque, ou pelo menos ele não deveria ter um palanque, né? Um palco. Ele deveria ter, ele deveria não, ele tem um espaço, geralmente é um salão grande, e nós trabalhamos em roda. Porque a hierarquia do terreiro, ela é linear, ela é espiralada. Não tem um acima do outro, nós estamos todos por igual. Então o fato de eu ser mãe de santo não significa que eu não posso tirar o lixo. E o fato de você ser cambono ou de você ser rodante não impede você de acender um congá. Ele é espiralado, todos nós estamos para a proteção daquele lugar. Então ninguém é melhor do que ninguém. Você chegar mais cedo para tirar o lixo do banheiro não coloca você numa posição ruim. Bem pelo contrário, isso é gratificante. Você está fazendo pela sua casa. Gente, vamos lá. Alegria de adulto, o que é? Casa limpa. Casa limpa. Todo mundo gosta de trabalhar numa casa limpa. O terreiro é um lugar que a gente anda descalço. É bom você precisar uma entidade vir te pedir 300 velas e você ter, saber onde tá, aquilo tá organizado, aquilo tem funcionalidade. Isso é uma responsabilidade de todo mundo, tá? Então o pensamento coletivo do terreiro, ele é fundamental. Se o seu corpo não sabe fazer pelo outro, você precisa repensar isso antes de assumir um compromisso com o terreiro. Se você não tem essa como é que chama? Esse sistema visceral, né? De fazer pelo outro. Que Oxum te abençoe, Ju. Humildade. Isso mesmo, Lu. A humildade no bom sentido, né? Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém e todos nós estamos por um único propósito. Eu gosto muito de dizer isso. Terreiro é para reconhecer orixá, não pessoas. Se você vai no terreiro buscando reconhecimento, está indo no lugar errado. Porque não importa o seu tempo de casa, não importa quantas vezes por semana você vai. Isso tudo você faz por você e reflete nos seus irmãos. Tá? Bom, vamos lá. E tem entidade que pede coisa de última hora, né, Júlia? E minhas cambonas se manifestando. Isso mesmo. E pede mesmo, eles não tem como avisar antes, né? E ó, estando ali, se as cambonas estiverem ocupadas, qualquer um pode buscar. Qualquer um pode pegar, só que isso tem que estar organizado, isso tem que estar fácil. Porque senão a pessoa não acha, faz mais bagunça ainda, né? Vamos lá. É preciso se estender para além do terreiro, sem justificativas. A religião de Axé, ela tem um negócio complicado, que outras religiões não têm tanta exigência. Não dá para você ser de terreiro somente no tempo que você está lá. Não dá. O terreiro, ele é vivo em você. E isso é incansável. A hora que você acorda, gente, a hora que você acorda, abrir os seus olhos, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Cultuar Ori. Então nós já vamos de terreiro. Né? Abraço meu Ori, que meu dia seja grandioso, que a gente cuide dos nossos projetos, me leve pelos bons caminhos. Cultuei Ori. Antes de tomar água, o que a gente faz? Vai salivar na terra, que é pra saudar Exu. Cospe na terra, a primeira saliva do dia pertence a Exu, que é para que ele, ó, abençoe as nossas palavras, para que a nossa comunicação durante o dia não nos traga problemas. Então a primeira saliva do dia é de Exu na terra. Foi lá, tomou seu copo d'água? Joga na rua, vai lavar a calçada com a água. Então vocês entendem que todo dia tem o que fazer? Todo dia tem que fazer. É uma vigia constante. É ser do axé de fato. Precisa ser do negócio, senão você não aguenta a rajada. Vocês entendem? Então, e aí dali, se eu for mexer com dinheiro, eu saldo Exu. Se eu for precisar pensar em alguma coisa, é justiça, Iemanjá, ou Xangô, Oxóssi, enfim, o dia inteiro. Nós somos terreiros vivos. Nós somos terreiros vivos. Então, se você não está compromissado com isso, o terreiro também não é o seu lugar. Beleza?
Eu coloquei aqui embaixo pra gente discutir algumas afirmações que já foram feitas dentro do universo da Umbanda e que talvez vocês não saibam, eu queria levar vocês a refletir sobre isso. Preto velho não precisa ser nem preto e nem velho. O que vocês acham dessa frase, gente? Vocês concordam? Preto velho não precisa ser nem preto nem velho? Hein? Comenta aqui pra mim. Preto velho não precisa ser nem preto nem velho. Vocês acham que isso tá certo? Vocês acham que isso tá errado? Por que você tá rindo, Sof? Explica aí pra gente. Não concordo. É isso, Lô. Gente, preto velho é preto e ele é velho. Não tem como preto velho não ser preto e nem ser velho. Vocês entendem que embranquecer preto velho é mais um golpe da branquitude? Não existe preto velho branco. Não existe preto velho branco. Preto velho é um arquétipo de um povo, de um saber. Do povo preto ancião. Não tem como ser preto velho sem ser preto e sem ser velho. Quando a gente se comporta dessa maneira, nós estamos invalidando um saber filosófico ancestral que vem antes de nós. Não existe preto velho branco. Todo preto velho é preto e velho. Não existe. Tá? Embranquecer é desmerecer, é se apropriar da cultura do povo preto. Nossa, abriu o anúncio aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo pra vocês? Não existe. Vocês querem um outro exemplo disso? Pombagira. A pombagira, gente, ela é um arquétipo. Vocês têm que entender o que é um arquétipo, né? O arquétipo, ele é um formato, ele é um personagem que traz padrão a uma ideologia. Se eu embranqueço o preto velho, eu tiro esse padrão. E é racista. É um ato racista. Racismo religioso. Tá bom? As pombagiras são arquétipos tipicamente brasileiras, né? As pombagiras são de Umbanda, são do Brasil. E aí eu pergunto a vocês, aquelas pombagiras bem peitudas, de seios fartos, peles claras como a neve, cabelos louros, olhos azuis, elas representam a mulher brasileira? Pombagira é mulher preta de seios fartos. A pombagira, gente, é uma mulher preta. É uma mulher preta. Eu falo isso em todas as minhas lives, porque pra mim é a coisa mais evidente do mundo. Pra mim, preta velha é Jojo Todinho. Tá? Jojo Todinho, gente. Uma mulher segura, desbocada, ousada, cheia de vida, preta, liberdade corporal, liberdade de movimento. Vamos parar de reproduzir esses posts que trazem pombagiras europeias, sabe? Não, até porque arquétipos são personagens padrões que trazem uma ideologia. A pombagira é uma mulher preta, é uma mulher brasileira preta. Quem são as nossas mulheres pretas, gente? Qual é o tamanho da força dessas mulheres que são desumanizadas, vistas como objetos sexuais, mulheres que descem os morros todos os dias para trabalhar, né? Eu gosto muito de falar disso para vocês, até porque vai contrariando todas as estatísticas, mas ó, vocês não precisam acordar às 5 horas da manhã para ter alta performance e ficar milionário. Não deixem o Ocidente colocar isso na cabeça de vocês. Porque a mulher preta levanta 3h30 da manhã, que é para fazer comida pros filhos antes de pegar o ônibus às 5. Essa é a nossa mulher brasileira. Sabe há quanto tempo o nosso povo levanta às 5 da manhã, meu povo? Há muito tempo. Há muito tempo. As nossas mulheres saem das suas casas, deixam seus filhos com outras mulheres para ir trabalhar na casa de pessoas brancas.
E isso nunca foi sinal de alta performance e caminhos para uma mente milionária. Então, vamos repensar também como as pessoas estão nos dominando e nos oprimindo. Beleza? Todas as pombagiras, então, são negras. Sim, Thaís. Sim, tá? Sim. O arquétipo em si traz essa força da mulher preta, né? Quando a gente desconstrói esse processo, até porque a gente precisa pensar sempre que o terreiro é um espaço do povo preto. Então, as imagens, né? A construção desses arquétipos são de um povo preto. Isso é muito importante, tá? O embranquecimento, Iemanjá é a prova viva, né, gente? Ela foi sendo embranquecida. Quanto mais popular ela era, mais embranquecida ela foi. E nós temos, inclusive, alguns terreiros que ainda cultuam Iemanjá na imagem branca, tá? O que é totalmente contraditório. Porque o branco, gente, vocês têm que entender que, primeiro, que não existe racismo reverso, tá? Não existe racismo reverso. Racismo é uma pessoa ser oprimida pela raça. O branco não é oprimido por ser branco. Não existe racismo reverso. E o que a gente precisa ver aqui, né, é que o povo branco, ele tá no lugar de opressor do povo preto. Ele foi assim, é assim, né? O povo branco, ele oprime o povo preto. Então, a nós, brancos, cabe uma consciência sobre esse processo histórico, né? E começar a criar pessoas melhores, ter atitudes melhores para cada vez dar mais oportunidade, né, para que essa equidade se faça presente. Beleza? Olha lá. Pensar no caboclo como a ilustração do curumim das escolas é uma ignorância extrema. Eu adoro essa fala. Gente, olha como o personagem do índio, e índio é um termo ofensivo, chegou para nós durante a nossa criação. É o curumim, aquele menino bonitinho que usa uma tanguinha, que usa cocar, né? O que a gente sabe dos povos indígenas para além das lendas, dos contos, né? O que a gente sabe? A gente vive como se esses povos não existissem. E eles não só existem, como eles são muito oprimidos ainda nas nossas fuças. Pelo sistema, pelos governantes, por políticas públicas. Né? O índio é um termo ofensivo, porque a palavra índio era usada pelos europeus para determinar aqueles que não tinham Deus, que não tinham alma, que eram ocos por dentro. Tá? Então a gente não usa o termo índio, a gente usa o termo indígena. Que são povos oprimidos até os dias de hoje. Não dá para você incorporar caboclo sem saber o que está acontecendo, né, nos garimpeiros, sem entender por que esses povos foram para a rua tão fortemente agora no dia 19, sem entender, né, o marco temporal. Procure notícias, procure ativismo em relação a isso. Os terreiros trazem esses espaços, tá? O índio, há muito tempo, e nunca foi esse personagem do curumim. É uma cultura de um povo originário, dos nossos povos originários. Tanto que vocês querem ver, eu gosto muito, eu vou até reproduzir a fala aqui da Ju Tupinambá, né? Eu tenho uma live com ela salva no meu feed, vale muito a pena vocês assistirem. Mas a Ju, né, ela tem um IGTV na página dela, onde ela fala sobre aquele seriado Cidade Invisível. Cidade Invisível da Netflix, é um seriado brasileiro, se eu não me engano é do Carlos Saldanha, onde ele traz a Cuca, o Saci Pererê, o Curupira, a Yara como lendas imaginárias, né? Como lendas imaginárias, como lendas folclóricas. Pessoal, esses espíritos, né? Eles são ancestrais dos povos indígenas. Eles são cultuados pelos povos indígenas. Eles não pertencem a um imaginário infantil, lúdico e inexistente, tá? Eu não posso dizer, por exemplo, que para mim Santa Rita de Cássia é um personagem lúdico, folclórico e infantilizado, porque eu vou ofender os cristãos.
mas eu não acredito nela. Mas é uma ofensa. Então por que a gente não pensa nisso quando a gente vai falar desses espíritos ancestrais que são protetores da natureza para a cultura indígena? Deu para vocês entenderem mais ou menos o raciocínio? Então se tornou muito naturalizado no nosso ocidente que a gente se desfaça daquilo que é do outro. Epistemicídio. Epistemicídio. Na mentoria eu vou falar muito disso, já falei para vocês. Na mentoria eu falo muito disso. Epistemicídio é o apagamento de uma cultura. O apagamento de um povo, das suas crenças, da sua cultura, da sua humanização. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de racismo, a gente não está se referindo unicamente ao povo preto. Nós estamos falando de povos que são oprimidos pela sua raça. O homem branco também é um opressor do indígena, tá? Deixa eu ver o de baixo. Classificar os tronos de Umbanda com uma composição binária é uma invenção ocidental que oprime. Assim como eu, você também deve ter aprendido, né? Que a Umbanda tem Iemanjá e Oxalá, Ogum e Iansã. Mentira, desculpa. Oxalá e Logunã, Xangô e Oroiná, né? Iemanjá e Omulu, Nanã e Obaluaê. São tronos binários, ou seja, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Além dessa classificação ser ocidental, ela não tem nada a ver com a filosofia africana. Ela é opressora dos povos homossexualizados. Ela é opressora porque a gente está ensinando que as coisas devem ser homem e mulher. Sendo que dentro da filosofia ancestral não existe essa representação, tá? Eu quero deixar uma coisa clara aqui com vocês. O Gui comentou isso na aula, quem estava com a gente teve a honra de ouvir, né? A África, ela é o terceiro maior continente do mundo, tá? Ela é muito povoada e ela tem uma extensão muito grande. E quando eu falo para vocês de filosofia africana do axé, a gente tá falando da África Ocidental, a gente tá falando dos Yorubás, do povo banto, né? A África tem como religião dominante os muçulmanos, tá? Então, é claro que em muitas regiões da África o homossexualismo é crime passivo de morte, tá? Mas a gente tá falando de filosofia de orixá e não há nenhum registro sobre essa relação binária, monogâmica e imposta que é muito trabalhada nos terreiros e usada para oprimir, tá? Usada para oprimir, que não traz representatividade. Lembra que eu falei para vocês do acolhimento? Uma pessoa homossexualizada, ela olha o Congá com um sistema binário distribuído e ela não tem representatividade. Aquilo não faz sentido para ela, porque não é a forma que ela sente, não é a forma que ela ama, não é a forma que ela vive, tá? E isso nunca foi passado pelos povos, né, dos orixás. Isso é uma criação ocidental. Beleza? Deixa eu ver aqui. Caramba, não sabia, Lu, sobre os indígenas, né? Muita gente não sabe. Precisa esvaziar o copo novamente. Lô, a gente tem sempre que esvaziar o copo. Sempre, né? E a Umbanda, gente, vocês precisam entender que ela é uma religião que está formando a sua identidade, né? A gente recebeu essa destruição do mito fundador, assim, de uma forma muito impulsiva, onde a igreja já estava muito enraizada dentro da religião. Então nós estamos nos construindo. Vai ser sempre importante esvaziar o copo. Eu adoro esse termo. E por último, os terreiros devem cobrar por suas atividades, pelos gastos e pela banca de troca. O Baba Rodney Williams, né, que é Baba Orixá de Candomblé, ele fala muito sobre isso. E lá no terreiro dele tem um quarto para Exu, que você vai lá conversar com Exu e você não pode entrar sem nada. Porque Exu é uma banca. Mas não tá estipulado lá um valor, tá? Mas você não pode entrar sem nada. O saber de Exu, gente, nos ensina que o mundo é troca. Eu já falei isso para vocês também aqui outras vezes. O terreiro, ele tem pessoas que estão ali dispostas a fazer atendimentos, a fazer tratamentos,
a fazer o acolhimento. E essas pessoas, elas obtiveram axé pelas suas atitudes, pela vida, né, seu comportamento, elas estão lá cheias de axé. Se você chega como assistência, não leva nada pro terreiro, mas leva o nosso axé, você foi atendido e levou o nosso axé, você não tá trocando, está nos roubando. Vocês entendem isso? Isso não é troca, isso é roubo. Troca é você vir disposto a receber o equivalente ao que você vai dar. E você pode pagar por uma ação de diversas maneiras, né? O Baba Rodney, ele também fala muito disso, que as cobranças devem ser feitas de acordo com a condição de cada um. Então, se você é uma pessoa que tem uma condição melhor, uma situação melhor, você pode mais, pague mais. Se é uma pessoa que não está em condição, existem outras formas dela fazer o pagamento. Então não é que o dinheiro ou o valor vai deixar você de fora do axé, mas é uma consciência que se tem que construir. É uma consciência que se constrói. Esse sistema que a gente tem hoje de assistência, que a assistência chega, espera abrir a gira, ela vai lá, toma um passo e vai embora, ele não é um sistema de Exu. Ele não é um saber de troca. Né? É como se fosse um hospital de almas. E terreiro não é hospital de alma. Terreiro é espaço de resistência do povo preto. O terreiro não tem sequer a obrigação de abrir para assistência. O terreiro, ele tem a obrigação de permanecer para sua comunidade. Ele não tem nem que abrir para assistência. Quando isso acontece, né, tenham esse pensamento da troca. Então tem sim que ser cobrado, é cobrado, isso não é contra nenhuma lei, bem pelo contrário. Se você vai no meu terreiro, não leva nada e leva embora o meu axé, rouba o meu axé, isso é um contra-axé. Isso é um sistema errado. Então tenham esses pensamentos. Se você, já falei isso pra vocês 1000 vezes, você sentou com uma amiga, você tava péssimo, muito mal, você sentou com uma amiga que te ouviu, que te aconselhou, que te abraçou, ela te fez bem? Ela te trouxe uma solução? Ela provocou você de alguma forma, você deve alguma coisa a ela. E eu não tô falando pra você pagar em dinheiro, se for o caso, faça. Mas seja carinhoso, leva um presente, proporcione pra ela uma experiência, leva ela pra tomar um café na padaria. Mas traga dentro de você esse pensamento de gratidão, de uma forma de retribuição. Não tipo, obrigada, valeu, é nóis. Né? Não é isso. Não é isso, é troca. Você segue aqui 300 páginas na internet que trazem conteúdos de axé, porque você é uma pessoa de axé. Você curte essas publicações, você compartilha, você salva, você reposta, porque isso é trabalho de alguém. Isso dá trabalho, a pessoa ela senta, ela estuda, né? Se é uma página correta, coerente, ela senta, ela estuda. Ela cria um conteúdo, ela cria um post. O Instagram não vai pagar ela em nada enquanto essa página não for relevante. E ela não vai ser relevante se você não fizer isso por ela. Então, qualquer coisa que te traga uma solução, você deve uma grana para essa coisa. Veja como você vai pagar, sem dinheiro, sem atitude, sem ação, sem reconhecimento, sem valorização. Só pare de achar que terreiro, que espaço religioso de axé tem obrigação por caridade, porque a gente não tem isso, é obrigação do kardecismo que levantou essa bandeira. Não tem caridade, não, tá? É axé, manutenção, força, troca de saberes e conhecimento. Beleza pra vocês até aqui? Tranquilo? Então tá bom, vou trocar aqui de slide pra gente. Ai, gente, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Você tá na comunidade? Faz parte de uma comunidade? Incentive a sua comunidade. Fortaleça a sua comunidade. O que eu mais vejo por aí é filho de santo que curte tudo quanto é comentário, tudo quanto é coisa idiota na internet, mas não fortalece a própria casa. Não é incapaz de curtir, comentar. Opa! Aí,
né, de fortalecer a própria comunidade. Fortaleça os jovens da sua comunidade. Cadê esses jovens? Cadê os jovens do seu terreiro? Seu terreiro tem espaço para jovens? Tem um projeto para jovens? E as mulheres do seu terreiro? Que lugar elas ocupam? Como elas são tratadas? Qual é a voz que elas têm? Seu terreiro é machista? Seu terreiro tem um discurso machista? Seu terreiro tem um discurso opressor? Mude isso, né? Seu terreiro tem ações LGBTQIA+? Onde estão as pessoas LGBTQIA+, no seu terreiro? Seu terreiro abriga, acolhe essas pessoas? Onde estão os pobres do seu terreiro? As pessoas marginalizadas? As pessoas que estão em dificuldade? Os desempregados? Seu terreiro tem uma ação para desempregado? Seu terreiro auxilia a própria comunidade de alguma forma? Você participa de doação de cesta básica, de pagamento de contas, de valor financeiro dentro da sua própria comunidade? Se você tem um irmão que está desempregado, em situação de dificuldade, o que você faz para ele? E não é para levar suas roupas usadas que você não quer mais. Que não é isso não. Não é isso não. É dar para ele o que ele precisa, não o que você não tem mais onde guardar. Porque tirar do seu guarda-roupa para deixar seu guarda-roupa organizado não está ajudando ninguém a não ser você mesmo. Você sabe de fato que essa pessoa está precisando? Você tem essa iniciativa? Então, gente, incentive a sua comunidade de terreiro, né? Às vezes a sobrecarga para o pai de santo, para a mãe de santo fica muito grande. A gente cuida de muitas coisas, talvez não dê para pensar em todos os projetos. Vocês estão o tempo todo na internet, o tempo todo recebendo informação. Às vezes vocês veem uma ideia muito legal, sabe? E vai projetar essa ideia, tem esse espaço no seu terreiro, né? Seu terreiro abriga assim, incentiva menor aprendiz, mães solteiras. Tem algum curso, rola alguma coisa? Não é possível que ninguém no teu terreiro, sabe? Atendimento psicológico, terapêutico para mulheres em situação de violência doméstica. Porque não adianta a gente ficar com um discursinho, sabe? De, eu sou uma pessoa do axé. Tá bom, se seu axé não chega no outro, ele não serve de nada. Se a sua umbanda não te provoca mudança social, ela não serve pra nada. Se o seu saber não muda a vida do outro, ele não serve pra nada. Vocês entendem isso? Então, assim, quais são os seus problemas hoje que o terreiro poderia resolver? Será que eles não são também dos seus irmãos? Será que não compensa vocês se sentarem para conversar alguma coisa? Vocês sabiam que muitas crianças não estão conseguindo acessar a escola porque não tem internet? Seu terreiro paga internet? Será que não compensa abrir o terreiro da 1 às 5h30 e as crianças podem estudar lá dentro? Quem sabe até ativar a comunidade, a gente servir um lanche para essas crianças. E não precisa ser as crianças do seu terreiro, pode ser as crianças do bairro. Quantas crianças sentadas cabem no seu terreiro? Será que você está de home office ou está desempregado? Você não pode auxiliar esse projeto? E deixar que essas mães trabalhem? Vocês acham que isso é bobeira? Vocês acham que isso não é importante? O Brasil foi o país que mais perdeu criança por Covid no mundo. Aí vocês vão falar assim, mas é pouquinho, né? 32 crianças por milhão. Pouquinho, 32 crianças para 1 milhão não é nada. Pra mim, minha filha é o suficiente. Minha filha já é o suficiente. Então eu imagino que o filho dos outros também não seja número. Agora, isso foi mais uma das coisas escancaradas na nossa cara durante a pandemia. Porque o Brasil perdeu muitas crianças por Covid, porque essas mães não foram colocadas em home office, porque elas ocupam situações de subalternização, porque elas são as babás, as empregadas domésticas, as cozinheiras, que garantiram que o povo branco tivesse seu home office em paz. Essas pessoas não puderam aderir ao Fique em Casa. Só que as escolas pararam, geralzão, entendeu? E aí essas crianças não tinham onde ficar. Então justamente aquilo que foi impedido de acontecer, que era de ter rotatividade, essas crianças rodaram mais que roleta de ônibus. Vocês entenderam? É um dia na casa da tia, um dia na casa da irmã, um dia na casa do vizinho.
Porque essas mães não foram humanizadas no processo de Covid. Porque ninguém fez nada pra ela. Porque R$600 não paga a conta de ninguém. 150 menos ainda. E para que os patrões ficassem em casa, as empregadas continuaram indo. Então não é a minha filha, não é a sua filha. Vocês entendem como a gente precisa repensar isso? A gente precisa repensar isso, gente. A pobreza matou essas crianças. O serviço subalterno da mãe delas matou essa criança. A falta de estrutura desse fechamento das escolas matou essas crianças. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Como o terreiro é importante. Como o terreiro é importante. Será que não tem uma pessoa do seu terreiro que pode abrir o terreiro para essas crianças ficarem num único lugar sem ter rotatividade? E que você possa observar as medidas de segurança e de higiene e possa oferecer a internet? Quem sabe fazer o dever de casa? Estão me entendendo, gente? Vocês entendem que é muito além de incorporar? Terreiro é espaço de resistência social. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Forte, pedrada. Léo, que beleza te ver. Anderson, e boa noite. O kardecista que não cobra nada e prega caridade seria uma forma correta de conduzir uma religião segundo a Umbanda? Nunca. Nunca, Anderson, nunca. Gente, entendam uma coisa. O kardecismo nunca teve nenhuma relação com a Umbanda. Nenhuma. O povo preto não pertencia aos terreiros de kardecismo. Mulheres eram silenciadas nos terreiros kardecistas. Allan Kardec era francês. Suas obras, suas descobertas não representam a filosofia ancestral africana. Não tem nada a ver essa mistura que aconteceu, né? Esse sincretismo danoso, agressivo. Allan Kardec nunca pisou num terreiro, gente. Essas obras não representam os povos de terreiro. Allan Kardec não tem nada a ver com o terreiro. Então o kardecismo é uma religião. A gente não tá aqui para falar quem tá certo, quem tá errado, se a caridade é certa, se é errada. O kardecismo é uma religião que tem suas filosofias, sua ideologia e pode ser que caiba para você como uma luva. A Umbanda é outra coisa. A Umbanda tem muito mais do candomblé, a Umbanda tem muito mais do povo preto. Aliás, não, gente, muito mais não, ela é do povo preto. Ela é do povo preto. Não tem nada a ver com o kardecismo, tá? Então, não tem como tocar a Umbanda, gente, cultuando o santo católico no congá. Não tem como. Não tem como pôr santo católico no congá. Alguma vez vocês pisaram na missa e viram algum orixá no congá? Não existe isso. Santo católico não representa a Umbanda. Santo católico não representa o povo preto. O cristianismo foi o maior opressor do povo preto. E, gente, oprimir não foi só liberdade. Esse povo foi estuprado, esse povo foi violentado, foi dilacerado, foi destruído, foi açoitado em todos os níveis. O povo indígena foi e ainda é estuprado, violentado, açoitado. Então nós, da Umbanda, do Candomblé, não devemos nada ao cristianismo, nem nada ao catolicismo, nem nada a ninguém. Eles são os nossos opressores. Essa semana, uma mulher crente postou um vídeo com uma música ridícula e patética, dizendo que o macumba não mata crente. Vocês ouviram isso? Olha a liberdade que esse povo tem de exercer intolerância religiosa. Isso é intolerância religiosa enquadrado como crime. E eles têm liberdade de viralizar esse vídeo na internet. Olha o caso Lázaro. Vocês estão acompanhando o caso Lázaro, o serial killer do Distrito Federal. A polícia roubou fotos, tirou fotos dos terreiros para justificar as ações dele como rituais de magia. É racismo, é intolerância religiosa, gente. Vocês têm que estar acompanhando essas notícias o tempo todo e perceber e se ligar, sabe? Vários terreiros do Distrito Federal estão sendo invadidos, esse povo está sendo violentado porque estão dizendo que o Lázaro está escondido nesses lugares.
sendo que a família dele já pontuou que ele é crente. E mesmo assim a polícia continua invadindo o terreiro, tá? Então a gente precisa estar ligado, tá ligado? A opressão, ela vem silenciosa. Deixa eu ver que você tinha corrigido. Conduzir não cobra nada e prega caridade. Seria uma forma incorreta de conduzir uma religião segundo... agora que eu entendi sua pergunta. Nossa, falei 10 minutos e entendi errado. O kardecismo que não cobra nada e prega caridade seria uma forma incorreta de conduzir uma religião segundo a Umbanda? Não, não. Não é uma questão de ser uma religião incorreta ou não. O que acontece lá, acontece lá. O que acontece aqui, acontece aqui. A situação deles é outra, o público deles é outro, o objetivo deles é outro, o posicionamento social deles é outro. Então, assim, não é uma forma incorreta, não, tá? A gente troca, a gente paga no terreiro porque isso é um saber de Exu. E Exu pra nós é uma divindade, Exu pra eles é um demônio. Então a gente faz o que a gente tem que ser feito de acordo com o que a gente acredita, com aquilo que é pregado pra nós na nossa filosofia. E a gente nunca pode analisar uma outra religião com a perspectiva da nossa. É justamente aí que a intolerância começa. Cada religião tem sua perspectiva. Cada religião olha de uma forma. A gente nunca vai avaliar essas... Eu nunca posso avaliar o kardecismo pelo meu olhar umbandista. Isso não seria nem justo, isso não é legítimo, não é íntegro. Tá? Bom, não são números, são vidas, isso mesmo, sou. A evasão escolar está muito alta, muito. Chorei de te ouvir, Vivi. Realmente macumba não mata crente, porque nunca vi macumbeiro colocando fogo em igreja. Porra, Dani. Macumba não mata crente, mas já os crentes mata macumbeiro pra caramba. Destroem os nossos terreiros. Matam os nossos corpos. Ridicularizam os nossos corpos, tiram os nossos trabalhos, nos humilham e nos constrangem, inclusive viralizam na internet. Então, realmente é invertido, tá? É invertido. Vamos pro nosso último slide, que eu já estourei, eu tenho uma reunião agora 9h30. Bom, vamos lá. Você que é do axé e deixou o axé e deixou o terreiro, tá? Você saiu do terreiro por quê? Coloquei algumas oportunidades, algumas opções que a gente mais escuta, né? Você era bom demais para estar nele, então você era incompreendido? O terreiro que você estava, você era bom demais para estar nele, então você era incompreendido? Entendi. Super entendo, super respeito. Você abriu sua casa? Você abriu seu próprio terreiro? Chamou a bronca pro seu peito? Aceitou liderar? Não. Entendi. A bênção, pai Fabiano, baba, lindo. Que Oxum nos abençoe, meu amigo, meu irmão. Segunda alternativa. Você saiu do terreiro porque o terreiro era ruim. Ai, gente. Essa daí cai no ouvido igual uma luva. O terreiro era ruim. Não existe terreiro ruim. Existe comunidade ruim. E você pertence a ela. Bom, o que você fez para isso? Você apresentou projetos de melhoria? Criou campanhas e engajamento? Fez aquilo que precisava ser feito para que o seu terreiro melhore? Gente, quando vocês encontrarem um terreiro ruim, não sai dele não. Salva ele. Aceita o desafio. Faz diferente. Porque tá cheio de gente que entra no terreiro, consome até o último fio de cabelo do sacerdote, dos filhos, dos irmãos, e depois sai falando mal. Vai para uma casa nova e usa como passaporte para entrar nessa nova casa os defeitos da outra. Lá na minha casa eu não quero nem ouvir você falar mal de pai de santo. Aliás, nada é mais desrespeitoso do que falar mal de pai de santo quando você é filho de axé. Nem em grupinho particular, nem um pro outro, nem no WhatsApp, nem no Facebook, nem porque você tá nervosinho. Respeita o líder de axé, porque ficar aqui ó, é uma posição muito complicada. Que poucas pessoas querem assumir. Tá? Então assim, seu terreiro era ruim, seu terreiro tá ruim hoje, muda ele. Leva propostas.
Convence o seu líder de que existe um caminho diferente. Faz o que você pode antes de sair. Pode ser que você não consiga e aí sim você tenha que sair. Mas antes de simplesmente sair, tenta alterar. Tá? Salva esse terreiro. Segunda alternativa. Seu sacerdote... Eita, apertei um negócio aqui. Seu sacerdote era abusivo. Esse a gente escuta muito. Ah, meu sacerdote me agrediu fisicamente, me bateu, violentou. Tudo bem, saia correndo. Mas leve todos os seus irmãos. Denuncie. Chame a polícia. Procure um advogado. Existe um grupo chamado as Justiceiras que cuidam de causas de mulheres violentadas dentro do axé. Não sai sozinho e deixa teus irmãos para trás. Porque assim como você não merece ser abusado, ninguém merece. Então, se o seu sacerdote é abusivo, denuncia. É crime, tá, gente? Para quem não entende, a lei federal se aplica dentro e fora do terreiro. Então, se é crime para fora, é crime lá dentro. Dentro do terreiro, maconha é ilícita, porque é ilícita fora. Dentro do terreiro, ficar pelado é ilícito, porque é atentado ao pudor, dentro e fora do terreiro. Violência sexual dentro do terreiro é crime. Denuncia. Ninguém pode bater na sua cara, ninguém pode te abusar, tá? Mas faça por todos. Não adianta só tirar o seu corpo e deixar a galera lá ser queimada, tá? Última. Os valores do meu terreiro não se alinham ao seu. Você saiu do terreiro porque os valores do seu terreiro não se alinham ao seu? Você sabia que era da sua responsabilidade ter visto isso antes? Lembra que eu falei pra vocês no começo dessa live que o pensamento para entrar no terreiro é de comunidade? Você tem que ter pertencimento para entrar no terreiro? Avaliar os valores do terreiro antes de entrar na comunidade é sua responsabilidade. O terreiro não tem que receber você na porta e dizer, olha, aqui nós pensamos assim, assim, assado, em relação a isso, isso e isso, nós fazemos assim, assim, assim. O terreiro está funcionando sem você, ele já existe sem você. Olha aquela casa com responsabilidade. Onde estão as mulheres daquele terreiro? Como elas são tratadas? Lembra? Acabei de falar para vocês. Onde estão os homossexuais dentro do seu terreiro? Observe o horário, observe o compromisso. Você vai conseguir entender muita coisa. Gente, não escolha um terreiro porque ele toca o seu coração. Isso é ilusório. O som do atabaque faz o corpo arrepiar. É natural. É uma manifestação espiritual. Não significa que você está no terreiro correto, no lugar errado, certo, da pessoa certa. Que ali é o seu lugar. Use a cabeça para escolher o terreiro, porque você vai sentir o seu coração palpitar em vários lugares. Você vai sentir sua pele arrepiar em vários lugares. Mas seja um ser racional, se dá pra gente dizer assim, apesar que o nosso pensamento é coronário, né? A gente pensa como um todo, sentimentos, sensações e pensamentos, mas não se perca dos seus valores. Eles devem ser vistos antes que você assuma um compromisso. E eu tô falando tudo isso pra vocês porque terreiro, né? Não é igual balada, que a gente vai por um tempo e depois aquilo perde a graça, a gente para de ir. Ah, porque trocou o DJ, a gente troca o lugar. O terreiro é um compromisso, é um solo de resistência. Você constrói esses valores, não tem como você ficar pipocando de um lugar para o outro, isso é desrespeitoso, isso é desestrutura, não só você como a casa, né? Perde o sentido. Se você vai na casa do saber de Umbanda, que é o meu terreiro, eu sou sua mãe de santo. Sou sua mãe de santo. Te acolho como filho. Te atendo, te abraço, te amo como um filho. Aí a gente briga. Aí você sai do terreiro. Quando você briga com a sua mãe e sai de casa? Quando você briga com a sua mãe e troca de mãe? Você pega essa e joga fora e arruma outra? Todo terreiro tem conflito. Faz parte do corpo de terreiro resolver os conflitos do terreiro. Chegar na sua mãe de santo e dizer aquilo que te incomoda. Estar aberto para ouvir o que sua mãe de santo tem para dizer. A gente não troca de mãe.
A gente não troca de casa. A gente enfrenta. Porque o projeto, né, o propósito é a construção disso. E a construção vai trazer conflito, porque é conflito que vai trazer reflexão, que vai trazer adaptação. Beleza, gente? Esses então são os corpos de axé, tá? A gente terminou nossa live de hoje. Amanhã nós temos o nosso último encontro. Nosso último encontro aqui às 8h30, né? E na quarta-feira a gente vai ter aula fechada com o pai David Dias, falando sobre arte, uma expressão ancestral. Para participar da aula do David, precisa preencher o formulário que está na bio. São 100 vagas. A gente fala o nome David Dias, as vagas fazem assim, ó. Corram, preencham para vocês não ficarem de fora. A aula na quarta-feira com o David começa às 8h30. A gente libera o link 19h50 por e-mail, tá? Então nós vamos falar de arte como expressão corporal. E amanhã às 8h30 eu ainda tô aqui com vocês na nossa última live no Instagram, tá? Ó, a gente já começou as vendas das mentorias. Hoje no meu Stories eu passei passo a passo das mentorias. São 6 parcelas de R$60, tá super acessível pra gente ter encontros profundos. Não fiquem de fora, gente. São 50 vagas, já tem 23 preenchidas. Então quer dizer que a gente já tá quase chegando na metade das vagas. Eu não costumo fechar a matrícula, mas se deu 50 eu já fecho, porque senão a sala lota. Beleza? Então não perca essa oportunidade, conversa lá no link da bio, também tem o linkzinho para você vir estudar comigo, mentoria, filosofia de axé, pra gente falar da vida pelo olhar e pela perspectiva ancestral. Que Oxum abençoe a cada um de vocês, que torne doce os seus passos, a sua noite, o seu carinho, o seu cuidado, viu? Sintam-se abraçados e beijados. Muito obrigada pela companhia. Axé.